Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre liderança e alta performance. Meu nome é Daniel Mazeu, da empresa DMZ, e eu agradeço por você estar assistindo, agradeço a todos. Nós vamos falar sobre um tema que interessa a todos, né? Todos nós queremos de alguma forma expandir nosso conhecimento e, mais do que conhecimento, a performance, porque conhecimento em si não leva a nada. O que leva é ação, e nós somos pagos, nós somos recompensados pelo que a gente faz, não pelo que a gente sabe. Então vamos lá, tem aqui meus dados pessoais, se alguém precisar depois entrar em contato. Eu tenho duas paixões que são muito fortes, uma delas é o comércio e mais voltado para a inovação. Então a DMZ nasceu há 6 anos atrás. Eu vi o mercado de impressão segura, onde você utiliza leitores para liberar impressão, com um mercado promissor. Na época ainda era bem tímido. Eu saí de uma multinacional grande, que é a Mitsubishi Chemical, para me aventurar como empresário. Também não era empresário, então para mim foi uma mudança, uma quebra de paradigma. E tem dado certo, tem sido uma experiência maravilhosa. Eu acho que eu estou começando a colher os frutos agora, onde o mercado está mais maduro. E é justamente isso, a gente deve estar no lugar certo, na hora certa, e às vezes o timing também não é exatamente aquele que a gente espera. Eu acho que na DMZ eu vi isso de primeira mão. Eu achei que dentro de 2, 3 anos eu ia bombar. Quando eu vi o dólar estava 4, recessão, presidente sendo impeached, e foi uma bagunça danada os últimos anos, a gente sabe disso. Mas isso é a experiência de ser empresário. O profissional, de um modo geral, sofre também com as mudanças na política e do mercado. A outra grande paixão é desenvolvimento humano. Aí eu criei a High Performer, que é uma empresa que eu tenho mais como hobby. De vez em quando eu dou palestras, eu já dei palestra na Itália. O ano passado no grupo da Remax, né, que é uma franquia de imobiliárias americanas. Eu fui na Argentina, dei palestra em vários lugares lá, foi desafiador. Eu estava falando com alguns dos melhores vendedores da Remax da Argentina, e como eu sou vendedor com vendedor, você fala, opa. No final foi bem, o pessoal gostou bastante, felizmente. Então essa é uma paixão minha. Eu acho que todos nós temos dentro de nós, dentro do nosso DNA, a vontade de crescer, de evoluir. E é por isso que a humanidade cada vez se desenvolve. Às vezes os caminhos não são tão adequados quanto a gente gostaria. Tem algumas questões climáticas que infelizmente a gente não conseguiu gerenciar. Talvez tenhamos que gerenciar quando as coisas não estiverem tão amenas. Mas nós vamos aprendendo, essa é a realidade da vida, né? Tudo que a gente vê lá fora é um reflexo de nós coletivamente. Então todos nós somos culpados, e todos nós somos também os protagonistas dessas mudanças. Vamos lá. Experiências profissionais. Eu trabalhei na Dodge Chrysler em Los Angeles, começo dos 90, foi a época que o Lee Iacocca tomou conta, levou a Chrysler lá em cima. Eles lançaram o Viper, Intrepid, uns carros legais. E foi quando eu me descobri como vendedor. Eu acabei aterrissando o trabalho como muitos profissionais de venda. Falar, vou ser vendedor, né, mano? Sei lá, é o que tem para hoje. E no final eu descobri que é uma profissão maravilhosa. Eu me considero vendedor até hoje. E tive bastante sucesso nessa empresa. Chama Glendale Dodge. Era uma concessionária grande de Los Angeles. E foi aí que acho que começou a nascer toda essa questão de vendas, de amor por crescimento e tudo isso. Depois eu trabalhei na Hughes Aircraft. Eles fazem satélites, uma empresa de alta tecnologia. Curiosamente, eu até hoje não entendo bolhufas de tecnologia. Eu entendo superficialmente, vamos dizer, mas eu nunca fui um cara técnico. Mas fui um cara curioso e vou aprendendo. Na Hughes Aircraft, entrei lá, eles precisavam de alguém que falasse inglês, espanhol inglês, espanhol e português, e que tivesse formado, tal, e pudesse viajar para fora do Brasil. Entrevistaram uma porrada de caras muito mais capacitados que eu, principalmente no quesito técnico, mas acabaram me contratando. Então, são essas felicidades que acontecem. Depois eu acabei me formando, fui fazer mestrado, dei aula
na California State University, depois trabalhei na Uninet por 7 anos, ajudei a montar a operação aqui no Brasil. Eles compraram uma empresa em Nova York chamada Summit, eu ajudei a montar depois no Brasil também, experiência muito legal. Depois trabalhei na Mitsubishi Kagaku Imaging, exatamente, Kagaku, Kagaku quer dizer químico, se eu não me engano, acho que esqueci, já faz alguns anos. E depois de lá eu montei a DMZ, então, ó, uma experiência bastante rica, felizmente. Algumas das coisas, viagens que eu pude fazer por essas diversas empresas, aqui na Mitsubishi, na fábrica do México, Los Angeles, na China, Japão, eu tive a oportunidade de viajar bastante. Em 2015 eu dei palestra numa feira em Xangai, 2014 também. Em 2015 eu montei um stand da DMZ lá, nós vendemos alguns poucos leitores na China, isso para mim foi um marco, né? Obviamente não vendemos grandes quantidades, mas, porra, sei lá, você tem um stand na China, para quem começou praticamente no fundo de quintal, é uma experiência legal. Aí eu montei a High Performance, que nasceu, na verdade, eu comecei a fazer cursos. Fiz curso com a Sharon Lecter, que escreveu Pai Rico, Pai Pobre, junto com o Robert. Fiz curso com o John Assaraf. Esse cara, ele estava no The Secret, mas na verdade o negócio dele é o ramo imobiliário, é um cara visionário, um cara muito, muito bom. Depois fiz um curso ano passado com o Jack Canfield. Ele escreveu um livro que chama Chicken Soup for the Soul. Eu acho que em português é canja de galinha para a alma, ou caldo de frango. Ele mesmo brinca, o título é patético para começar, né? E ele, quando foi vender o livro, nenhuma editora queria financiar. Falou, pô, olha o nome do teu negócio, cara, Chicken Soup for the Soul. Bom, ele bateu em 130 portas até finalmente lançarem o livro. Resultado, ele vendeu dessa franquia, porque depois ele montou Chicken Soup for the Soul para os adolescentes, Chicken Soup for the Soul para a mãe solteira, ele vendeu 500 milhões de livros, meio bilhão. Tá bom para você? Que tal? Esse cara, obviamente, é alguém que prova que a insistência, a persistência, resiliência é algo importante. Depois eu fiz curso com quem mais? Bom, eu fiz curso na Fundação Napoleon Hill, no Arizona. Depois eles me convidaram para dar uma palestra na Itália. Depois me contrataram para ensinar um dos capítulos do Napoleon Hill num cruzeiro em Porto Rico. Então, porra, aí eu falei, porra, vou montar uma empresinha de curso também. Agora eu sou o cara. Mas eu realmente não penso assim. Eu acho que estou aprendendo muito ainda. E meu core business, obviamente, é a DMZ. Mas é uma coisa que eu me divirto e vou aprendendo, crescendo e ajudando algumas pessoas ao longo do caminho. Então, o que a DMZ entrega? Nós trabalhamos com leitores de radiofrequência, biometria. Para revenda, se você é uma revenda, eu acho que você valoriza a sua empresa antes de qualquer coisa. Se você vai vender e chega com os leitores com a ideia de impressão segura, por mais que o cliente não queira, eu acho que você já coloca a sua empresa em outro patamar. Se você esperar ele pedir, para depois ligar na DMZ ou em qualquer outro, para falar de leitor, para saber como é que funciona a Safe Print, você já se coloca numa situação totalmente reativa. Então, esse é uma coisa que eu vejo, e eu vou te falar, 80% dos nossos clientes vêm aqui depois que o usuário final fala, como é que é aquele negócio do cartão lá para liberar? E aí chega aqui, aí não sabe de software, não sabe do leitor, comprou o leitor errado. Então, tem algumas coisas, para nós que estamos em tecnologia, é importante a gente estar a par. Eu vendo isso, não só porque dá dinheiro, porque na verdade eu ganhava muito mais como executivo da Mitsubishi, mas porque eu acredito muito nesse negócio. E lógico, ao longo dos anos eu vou ganhar muita grana. Mas a questão é que a gente tem que estar oferecendo melhor. A mesma coisa se você for numa concessionária, e porque o cliente falou para você que ele só tem R$800 para gastar por mês, que é a parcela que ele pode pagar, ou que ele quer um carro de 20 mil e pouco, você vai lá e mostra um carro pé de boi para o cara, e o cara vai falar, porra, mas peraí, isso aqui não tem nem vidro elétrico. Você fala, mas peraí, você falou que só queria pagar 20 mil, porra, 20 mil é isso aqui, meu, entendeu? Será que de repente se você mostrar um carro melhor,
der uma volta com ele, sentir cômodo, de repente o orçamento dele que era de R$ 800 de parcela por mês não passa para 1.000, não passa para 1.100. Então, se você já chega no cliente esperando que ele só quer preço, adivinha o que vai acontecer, né? Bom, valorização do seu projeto como um todo, valorização da sua margem, né? Você vai investir? Vai, mas mesmo assim você vai ter mais margem. Depois você pode ligar para mim, um dos nossos executivos. Para o cliente final, para o usuário, porra, segurança de dados, hoje é só o que se fala, só isso. É extremamente importante, pô. Você pega uma empresa média, não precisa ser uma multinacional, o cara imprime um documento, um Prolabore, uma folha de pagamento, vai lá um mané, pega algum negócio, fica sabendo quando todo mundo ganha. Porra, é importante impressão segura, não é mito, né? Economia e apelo green. É aquele negócio, você precisa aportar economia para o cliente. Se você não aportar, não levar isso para ele, algum outro empresa de outsourcing vai fazer isso. Tá? É simples assim. Ah, mas eu quero que o cara imprima. O cara vai imprimir, só que você vai fazer com que ele imprima 20% a menos e você vai colocar outras coisas para que você tenha margem, né? De repente você pode até cobrar mais caro pela página, porque tem um leitor, porque de repente você colocou um monitor corporativo, você vai de alguma forma crescendo o bolo, entendeu? Então essa questão de você levar alguma economia para o cliente é importante. O leitor ajuda nisso, obviamente, você não tem desperdício, né? Você não tem aquela questão do cara imprimir 5 páginas, esquecer, imprimir de novo. Com o crachá ele vai lá e só vai liberar quando tiver fisicamente no equipamento. Apelo green, eu acho importante, dinamismo com follow me, eu estou aqui, eu mando impressão, libero. Vou para a filial do Rio de Janeiro, vou lá, libero. Vou para não sei o quê. Pô, é uma flexibilidade importante, tá? Eu acho que o teu cliente vai gostar de saber que isso existe e que não é tão caro assim. Muito bem, onde a DMZ está? Nós estamos no Brasil, acho que 80% dos nossos clientes, 70%. Argentina, Chile, Peru não coloquei, mas Xerox do Peru, tem vários clientes importantes no Peru hoje para nós. México, vendemos na Epson dos Estados Unidos, estive lá o ano passado, estive em Charleston, estive em Miami, também outros clientes importantes. Nós vendemos na China, que falei, tem alguma negociação agora na Europa, mas nosso foco por enquanto são as Américas. Mas tá bom, porra. Muito bem, lançamento mundial, BioReader, homologado com todos os fabricantes, liberar impressão com biometria. Nós fomos o primeiro do mundo a lançar o leitor com biometria e radiofrequência juntos. Então, é Brasil, né? Eu tenho orgulho de falar porque fomos nós que fizemos. Tinha outro de biometria, custa caríssimo, só funciona com o software dos caras. Tem algumas, não é o primeiro conceitualmente, mas de radiofrequência e biometria é o primeiro no mundo. E isso aqui, puta, para você chegar numa negociação e oferecer, o custo dele é praticamente o de um leitor universal. Então, às vezes é mais barato do que a gente pensa, tá? Muito bem, vamos falar agora de liderança alta performance. O primeiro pilar é o porquê, clareza do seu propósito. Para que existe a sua empresa? Eu pergunto, você sabe claramente, porra, eu quero ganhar dinheiro, malandro. Bom, dinheiro todo mundo gosta, né, meu? Você pegar uma criança de 5 anos, você balançar uma notinha de 20, você vai ver a criança, né? É óbvio. Nós estamos falando de algo mais profundo. O que você quer ser para esse cliente? Como é que você quer ser lembrado? Se algum dia ele for fazer uma recomendação da sua empresa para outra, como é que você quer que ele fale da sua empresa? Fala, pô, olha, a empresa X, os caras são fantásticos, eles cultivam excelência. Quando eu abro um chamado, mesmo que eles não cheguem na hora, eles avisam, se o SLA não for cumprido, eles ligam e vão dando um suporte remoto, eles são muito atenciosos. Serviço excelente, eles colocaram uma máquina lá que era usada, mas a máquina está muito boa. Eu não sei se máquina usada é bom ou não, eu sei que muita gente usa. Acho que o seu cliente merece um serviço de primeira, mais do que qualquer coisa, mas o seu porquê tem a ver com a alma do seu negócio, com o propósito. Eu quero ser o melhor na região central do Brasil, quero trazer tecnologia de ponta para os meus clientes, quero ter um SLA abaixo de 6 horas, independente de onde o cara esteja. Então você vai colocando algumas diretrizes
que são o teu norte, é aquilo. E você, quando você tem uma visão clara do que você quer, um propósito, uma filosofia, você acaba contagiando as pessoas ao seu redor. Então, dinheiro todo mundo gosta. Puta, eu adoro. Meu, sou louco. Não é aquela nota do Benjamin Franklin, nota de $100, para mim, até o cheiro. Você já cheirou uma nota de $100, você vai ver que é um perfume, é maravilhoso, maravilhoso. Eu adoro. Eu sempre tenho uma na minha carteira que é para lembrar de coisas boas, não sei, adoro. Mas é importante. Então, antes de você ter isso, você precisa ter valores. Então, quando eu faço workshop, a gente discute bastante isso, mas quais são seus valores e qual que é a sua visão? Se você é um profissional, se você é vendedor, financeiro, não interessa, você também precisa de alguma coisa pessoal tua, que é a tua visão, o teu porquê. Você imagina o seguinte, o Jeff Bezos, da Amazon, é uma empresinha de merda aí, lá do Silicone, do Vale, é uma porra dessa. Amazon, bateu, caiu a ficha, Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, não sei se ele ainda está, mas ele estava, agora ele se divorciou, se ferrou. Mas imagina, ele fala para você pensar como você vai ver sua vida olhando em retrospectiva, chegando aos 80 anos. Ou seja, você está com 80 anos, você olha para trás e vê, e fala, porra, meu, tantas coisas que eu queria fazer, não fiz. Queria ter feito aquela viagem com a minha esposa, não fiz. Queria ter feito uma empresa com uma identidade mais forte, não fiz. E aí uma brincadeirinha que eu criei aqui é o seguinte, você imagina dois velhinhos sentados no banco da praça, e aí o cara fala, sabe amor, me arrependo de muitas coisas. E ela fala, nem me fale, deixei minha profissão e meus sonhos por você. Puta que bosta, hein, meu? Bom, ninguém quer chegar nos 80 anos assim, sabendo que teu relacionamento tinha problemas sérios que você nunca conversou e talvez você não tenha realizado os teus maiores sonhos. Então, por isso que a gente tem que ficar sempre no plano A. Plano B, se você tem um plano B, quer dizer que você já espera uma possível falha do seu plano A. É uma maneira saudável de se viver? Eu não acho. Eu só tenho um plano A. Eu só acredito em plano A. O Jeff Bezos mesmo, eu estava lendo, parece que quando ele foi começar o Amazon, que na época era só de livros, né? Ele foi falar com o chefe dele, era o executivo de uma multinacional, o chefe dele falou, olha, puta, a ideia é genial, mas cara, não faz isso porque você tá bem pra cacete aqui. Você imagina se ele tivesse seguido o bom conselho de um mentor, de alguém, né, com experiência. Ele não seria o cara que ele é hoje. Porque ele não é só bilionário, ele é um cara que ele ajuda, ele não é muito filantrópico, mas pela empresa dele, ele emprega centenas de milhares de pessoas, beneficia pessoas com o serviço dele. Então, a gente precisa bancar o nosso sentimento e sempre com o plano A. Então, o plano B, para mim, está fora. Missão pessoal, eu acho que é o contrato mais importante. A empresa tem missão, você também tem. O meu leva uma vida divertida, conquistando crescimento moral, espiritual e financeiro, promovo o crescimento daqueles ao meu redor, blá, 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 blá. Eu sigo isso e leio diariamente. Pô, na verdade está no meu armário, eu não tenho como não ler. Eu abro a porta para pegar a camisa, está junto com as minhas camisas, eu abro, está escrito lá. Eu sei que esse aqui é o meu norte, tem que ser divertido. Se eu não me divertir, eu não quero, porra. Entendeu? Eu não quero DMZ, não quero Mitsubishi, não quero nada. Eu tenho que me divertir de alguma forma, tem que ser legal, entendeu? Tem que ser, sei lá, tem que promover o bem, não pode maltratar, eu não sei, são meus valores, minha missão, acabou. Eu sigo ela, graças a Deus. E dá certo, acaba dando certo. Vamos lá, segundo pilar, planejamento. Análise fofa, o en español también podemos hablar del análisis FODA. ¿Qué quiere decir FODA? FODA quiere decir fuerzas, oportunidades, debilidades e amenazas. Às vezes as traduções não são tão boas, né? Análise fofa é sacanagem, né? Vamos falar de análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Esse é o exercício mais barato e provavelmente um dos mais eficazes que você pode fazer na sua empresa. Pode fazer com o seu grupo, com seus vendedores, você pode fazer pessoa física, né?
Se às vezes você fala, porra, quais são as minhas debilidades? E às vezes até perguntar para algumas pessoas importantes da sua vida, né? Ter esse feedback. Então, importante. Quando a gente fala planejamento, quais os recursos que eu preciso? Porra, eu vi uma palestra, li um livro, achei legal, porra, falou de mudança, de crescimento, de inovação. Quero colocar isso na minha empresa, quero colocar isso na minha vida. O que você precisa? Tudo requer esforço, às vezes não requer dinheiro, mas requer um esforço, energia, foco. Então você precisa avaliar, você precisa listar, fazer um inventário. Eu preciso de um consultor, preciso visitar mais, preciso investir ou cortar custos, preciso de novos produtos, preciso melhorar o financeiro, preciso fazer um curso de oratória, o que for. Então você precisa elencar quais são as coisas que você precisa fazer. O que eu falei do feedback, se você está fazendo um planejamento estratégico da sua empresa e está sentado você e o seu sócio, você e mais... provavelmente você está comendo bola, porra. O cara que está na ponta, o vendedor, a menina do financeiro, o atendimento, eles sabem muitas das coisas que precisam de ajustes. Você precisa do feedback dele, ponto, cara. A decisão final é sempre do gestor, eu costumo falar isso. Eu, por exemplo, aqui eu pego dados de todos, a engenharia, o cara é da FEFA, não interessa, a decisão final de algumas coisas é minha. Mas eu comparto, pelo menos eu pego as ideias e depois a ideia que eu tinha inicial às vezes muda. Fala, opa, peraí, não é esse o caminho, vamos por outro. Pô, você tem 10, 20, 30, 50 cabeças pensando com você e você vai tomar toda a decisão sozinho. Eu acho ruim. Devo incluir inovação no orçamento e planejamento? Vamos pensar, galera. Sei lá, inovação, eu trabalho com tecnologia, será que é bom? Mano? Eu fiquei muito em dúvida, viu, cara? Puta merda, será que precisa... Acabei ligando para alguns amigos pessoais meus, pessoas que frequentam minha casa, brincam com a minha filha, pô, a esposa, vai ficar com a esposa tricotando não, porque a gente de mulher não tricota, né? Mas, peguei a opinião deles, eles estavam um pouco em dúvida, viu? Elon Musk, liguei para ele e falei, hey man, you think you need innovation in your business plan, in your plan for the year and so forth? I'm not sure, man. Marcos Pontes, tecnologia, isso é bobagem, meu. Isso é louco, meu. E aí um primo meu, esse é um primo distante, mas é muito amável, ficou preocupado com o desmatamento, também não sabia. Porra, galera, se você faz um plano para o seu ano e não inclui inovação, não inclui treinamento, pô, você está brincando, né? Você está brincando. O Harvey Eker, eu fiz um dos cursos dele e tal, e ele fala dos 5 potes que você tem que guardar dinheiro para educação, guardar dinheiro... Eu não consigo guardar nem 10%, mas imagine 5 potes, embora a ideia em si é boa, mas 5 potes é sacanagem. Mas se você está fazendo o teu budget do ano, pelo amor de Deus, dos santos, do que você quiser, coloca 5, 10, 15% para tecnologia, para inovação, para treinamento, capacitação. Você quer o quê? O teu funcionário o quê? Cada vez mais, entendeu? Não dá, pelo amor de Deus. Abandone todas as desculpas. Você é líder, chama para o peito. Fiz cagada, galera, falei que era assim, não era assim, desculpa. Errou com o cliente? Culpa minha. Você é o gestor, você é o líder na empresa, tudo que acontecer de errado na empresa é culpa sua. Tudo. Recentemente eu fui mandar arrumar meu carro, o cara da funilaria, e aí você falava com o dono, o cara até é muito amável, o agente, e aí dessa vez, eu já ia lá há alguns anos, o cara chegou para mim e falou, atrasou por causa de não sei o que, pô, funcionário é fogo, pô, não sei o que, funcionário. Eu falei, porra, quem é que controla esse funcionário, porra? Não sou eu. Pô, então é responsabilidade tua, que você tá jogando em cima do funcionário. Pô, você é covarde, porra. Às vezes você pode até, né? Mas, pô, o cara ficou falando que era culpa do funcionário. Pô, dá licença, mano. Pô, uma funilaria com 10 negros lá pintando, pô, o cara não consegue supervisionar? O carro atrasou uma semana? Pô, cagada dele, pô. Simples assim. Bom, planejou? Vai na fé, pula. Aliança estratégica. 1 mais 1 igual a 1000. É factível? É factível que 1 mais 1
que são 2, teoricamente, seja igual a 1000, puta, inacreditavelmente é possível, é factível. Olha esses caras. Hewlett and Packard, os famosos HP guys. Wozniak e Jobs. A foto tá muito ruim, até porque o cara já morreu há quase 100 anos, sei lá. Henry Ford e Mrs. Ford, Clara Ford. Quando a gente fala de aliança, não necessariamente tem que ser dentro da empresa, ou tem que ser 2 empresas, 2 sócios. Às vezes são pessoas. Você pode ser, no caso do Henry Ford em particular, ele era um cara extremamente tímido, se você ler a biografia dele, um cara sem muita expressão, até o biógrafo, o cara que escreveu, falava que você dar a mão para ele era como se você estivesse apertando um pedaço de geleia, sabe, um cara não tinha. Por isso ele era menos? Não, ele era um visionário, um cara maravilhoso. Tem coisas um pouco nebulosas na vida dele. Um dia eu comento, mas não vamos falar das nebulosas da vida dele. Mas quem estava por trás dele, na verdade, era a Clara. A Clara era o grande mastermind dele. E ele comentou isso em várias vezes. O Edison, Thomas Edison também. A esposa dele sempre foi uma aliança forte, né? Então, essa sua aliança pode ser com business partners, mas pode ser uma pessoa que você ama, que você pode se aproximar mais. Então, quando a gente fala de Mastermind Alliance, é mais do que uma parceria, uma aliança de mentes mestres. Ou seja, todo o seu intelecto, todo o seu poder de criação, ele é fundido, como se fosse de uma forma simbiótica, com esse seu parceiro. E nesse momento, é como se você formasse uma só entidade. Por isso que essas parcerias são extremamente fortes. Então, se você tem alguém que é próximo seu e que você vê a possibilidade de formar uma aliança de mente mestre, porque mais do que uma parceria, nós estamos falando daquela conectividade absoluta, sabe? Um comprometimento. Invista nisso, porque é uma coisa maravilhosa. Se você conseguir com o teu grupo inteiro, da tua empresa, fora de série. Não é muito fácil de fazer, e quando eu dou workshops a gente fala de como montar, de como fazer a manutenção dessas parcerias, porque ao longo dos anos, ou às vezes por causa de uma pessoa, então quanto maior for o teu grupo de mente maestra, mais difícil de gerenciar, mas ao mesmo tempo mais poderoso ele é, tá? Então vamos lá, 4º pilar, liderança, seja você mesmo. Não adianta você tentar ser outra pessoa. Nós falamos do Henry Ford, né? Do fato dele ser meio apático, sem nenhum carisma. Você fala, carisma é o que leva o líder para frente, pô. Todo líder é carismático, pô. Não é verdade. Não é necessário assim, nem todo mundo tem que ser Jobs da vida. O próprio Elon Musk, quando ele fala em público, ele gagueja mais que eu, gagueja. Enfim, e ele é o Elon Musk, né? Um cara que sai de uma empresa pagamentos eletrônicos para construir foguetes. Só isso. Autoestima e positivismo. Se você é líder, se você quer ter alta performance, você precisa ter uma mente positivada. Você precisa, porque você influencia outras pessoas. Então, se você não tem uma autoestima boa e você não passa otimismo, positivismo para os teus funcionários, você é abaixo moral. Então, por exemplo, eu consigo sempre estar, hey, come on, man, let's go, man. Não, o que eu faço? Quando eu não estou legal, às vezes eu falo que eu vou visitar um cliente, dou linha na pipa, vou para casa, faço uma oração, vou meditar, mas não fico aqui na DMZ, porque senão eu contamino todo mundo, pô. Então a liderança, ela é pesada, ela pesa. Costumam dizer que às vezes a liderança é inclusive solitária, mas uma vez que você toma essa postura, você não pode andar para trás. Então você precisa, né, não quer dizer que você não possa eventualmente ter um desabafo ou mostrar um lado de fraqueza, mas você precisa estar forte. E a autoestima é importante.
eu tenho um exercício super legal que é de você falar no espelho, né? Você olhar para você mesmo, nos seus olhos, e falar: você é maravilhoso, Daniel, te amo. Olha, teu cabelo é fantástico, não é tão cheio quanto a gente gostaria, mas é bom, cara. Porra, velho, essa bochecha tá parecendo o Kiko, mas, cara, meu, você é lindo, velho. E isso funciona, tá? Isso é você retrabalhar a sua mente e o seu autoconceito. Vamos lá. Seja justo, não um juiz. Pessoal, vamos falar sério. 7 bilhões de pessoas no planeta, cada um diferente do outro. Todos, 7 bilhões são diferentes. Agora, você vai querer realmente que todos sejam iguais a você? Até quando? Você vai querer que todo mundo seja assim? Todo mundo siga a sua religião? Isso é um pensamento pequeno, pô. Você não vai ser grande nunca, pensando assim. Nunca. O ser humano, ele é diverso, por natureza. Se você for a uma floresta, é por isso que até hoje os caras vão lá na Amazônia, e falam: porra, cara, encontrei um novo tipo de macaco aqui, uma espécie muito louca. Por quê? Porque nós somos diversos, porque nós somos bilhões. Tá? Então, respeite a unicidade de cada um, respeite a sua, seja você mesmo. Entendeu? Eu fiquei um pouco emocionado agora, mas é porque, porra, não dá, né? Não dá pra todo mundo querer. Pô, é uma coisa mais maravilhosa do mundo, é a gente tá em... Pô, eu estive na Turquia, cara, porra, muito louco, cara, fantástico. Chega lá, você tá na rua, você começa a tocar como se fosse um canto, chamando as pessoas para as mesquitas, né? Os árabes passam durante o Ramadã 30 dias sem comer e sem beber uma gota de água, do sol nascer até o sol se pôr. Porra, que disciplina, cara. Será que eu, como cristão, por acaso sou cristão, mas será que eu não tenho a aprender com esse cara? Tem os caras que são meio radicalzinhos, né, meu? Os caras, buf! Mas, de qualquer forma, você ir generalizar, desrespeitar alguém pela religião, pela cor, orientação sexual, porra, isso é atraso para a humanidade. Líder, pergunte, escute e comunique com clareza. Sempre importante, documente tudo por e-mail, fale. Grandes empresas, trabalhei em grandes empresas, como eu mostrei, tem grandes problemas de comunicação, então é super importante. Não está só na reunião. Você faz reunião, pede alguém para fazer a pauta, para anotar, fazer as anotações, as atas, perdão. Isso é importante. Visão, disciplina e coragem. Meu amigo, líder bundão não existe. Só isso. O líder, ele precisa de coragem, é um fato. Isso é um fato. Você nasce com coragem? É um valor, é um traço que vem